E agora vamos virar nossa lupa aqui, Minhoca, para disputa na Libertadores, tá? Como é que tá a situação do Bahia, de Ravel? A briga direta, como eu falei, né? O Bahia depende só de si, venceu, tá garantido. Mas ontem a gente na live aqui, eu, Cássio e. Quem era que tava? Fábio, Iago. né? Fábio. O Iago falou do Vitória, né? Fábio e Iago também. Mas porque teve uma hora que. Levei falta ontem, inclusive Carlos Júnior estava falando aqui, eu É, tive a reunião de condomínio, não pude cobrir o Vitória ontem. que aí a gente pode ver a opinião de Ravel, né? A torcida do Bahia tá muito mais pelo Juventude contra o Cruzeiro do que propriamente o Bahia, já que o Atlético Goianiense aí vem dando um certo trabalho, né? Quase venceu o Vasco, venceu o Fortaleza com muita autoridade no jogo de quarta-feira. E o Bahia precisa dessa vitória aí para não depender de outros resultados. Senão, o Cruzeiro só precisa não ganhar. Então, é a única chance do Bahia garantir. Eu acho que é uma boa chance, até pelo que o Cruzeiro tem jogado, mas o Bahia realmente gera essa desconfiança pelo futebol praticado. Pode gerar, meu irmão, mas assim, é uma pipocada além da conta. Não. Só para não perder esse fio aí, Minhoca, que você levantou, estava, tá? Só para, assim, a temperatura, o termômetro da torcida do Bahia, nas redes sociais principalmente, mudou muito de meio-dia para cá. O Bahia soltou um vídeo tentando estabelecer e aproximar a comunicação do time com a torcida, né? Relembrando os momentos históricos onde o time precisou ali defender situações na última rodada, aquela questão de acreditar, de chamar para junto, e um próprio movimento orgânico da torcida do Bahia fez com que o comportamento da torcida nas redes, que estava de extrema angústia, de desconfiança, de crítica pesada, mudou. Assim, nas últimas horas, o que a gente percebeu foi uma mobilização em prol da conquista, do resultado, tá? Fiquei com a percepção clara, assim, principalmente aqui na minha bolha, de que a torcida do Bahia, eu não estou dizendo aqui que ela passou a acreditar piamente que o Bahia vai vencer o Atlético Goianiense, mas teve uma mudança de postura que indicou que a torcida vai para apoiar. E isso é muito importante porque anteriormente tinha aquela sensação de desconfiança e mais isso que você trouxe, Minhoca, do torcedor contar muito mais com o que o Juventude pode fazer no jogo contra o Cruzeiro. Afinal de contas, um empate serve, né? Um empate nessa partida serve para o Bahia conquistar a vaga na Libertadores. E parecia que o torcedor estava muito mais na expectativa de ver esse empate acontecer na Serra Gaúcha do que propriamente o Bahia vencer o Atlético Goianiense. Mas mudou essa percepção. Assim, nas últimas horas, a sensação que se tem agora é de que o torcedor está passando a acreditar, que vai para o estádio para apoiar, e era uma coisa que me preocupava, porque como a fase é tão ruim, era natural que o torcedor ligasse o desconfiômetro ali e ficasse muito mais esperando acontecer. Agora, a sensação é de que, por um movimento orgânico, também impulsionado pela própria comunicação do clube, a torcida vai para o estádio para jogar junto. Eu acho que isso tem um peso muito, 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 muito importante para que o Bahia consiga, naquela hora mais difícil, vencer e conquistar o seu objetivo. E aí eu trago um recorte histórico recente. Né? Em 2022, o Bahia chegou na última rodada para conseguir carimbar o acesso ali, depois de a série B, onde ele passou todas as 38 rodadas no G4, mas chegou na última rodada perigando não subir, venceu o CRB. Ano passado, num jogo muito difícil, contra um Atlético Mineiro muito forte, com a possibilidade real de não conseguir permanecer, resolveu na última rodada. E o roteiro meio que se repete, só que agora com outro tipo de disputa, né? O Bahia voltar a disputar a Libertadores, competição que não disputa desde 89, e parece que o torcedor entendeu que não é hora de criticar e o torcedor vai jogar junto. Então, me parece que a percepção do torcedor mudou, continua contando com a possibilidade do Juventude atrapalhar o Cruzeiro, não que o Cruzeiro precise muito para se atrapalhar, Cruzeiro e Bahia vêm numa fase péssima, então os dois estão um jogando para o outro essa vaga, mas eu vejo o Bahia como favorito. E o dia seguinte sempre é muito importante. Isso a gente falou até ontem, teve análise do jogo do Fortaleza, e Minhoca até fala em algum momento que estava na dúvida assim, quantos torcedores poderiam fazer check-out e tal, pode até marcar o check-in, mas de repente não ir para o jogo. Mas aí depois a gente fala só, mas quando a cabeça esfriando, até domingo, o cara olha a importância, o cara iria. Aí tem a matéria já hoje, tá, né, que 7 dos 8 setores do Fortaleza já estão esgotados.
Para dar um exemplo assim, isso o Fortaleza perdeu ontem do Lanterna de uma atuação constrangedora. O do Bahia, e isso para o Fortaleza vai tentar ser G4 e tal, mas beleza, para o G4, mas não vai estar disputando a vaga. Vai estar disputando a colocação histórica. A do Bahia, para o clube, tem um peso maior. É estar ou não estar na Libertadores. É o que faz domingo. Não faria sentido algum que Bahia e Atlético Goianiense não chegasse no domingo com uma atmosfera, mesmo com toda essa fase do Bahia. Porque quando o time está brigando contra o rebaixamento, significa que você apoiou muito. Mas na última rodada, se o cara tiver uma chance de cair, depender, o estádio não enche toda vez. Assim, é uma coisa que você... Tipo, o time tá perdendo, sofrido, uma campanha bem sofrida, mas de repente aí na última rodada diz, se ganhar, escapa. O estádio lota sempre. Por que danado? Nessa mesma lógica, o estádio não lotaria onde, em vez de você cair, é ir para Libertadores. A campanha... Lotaria, maestro. A questão principal aí, eu acho que é o comportamento do torcedor. Na hora do jogo, eu nunca vi ser o contrário. É isso que eu tô querendo dizer. É porque o imediatismo é natural do torcedor. Isso é muito natural. Quando eu falo torcedor, me coloco também. Não estou colocando uma posição que eu olho de fora, não. Me coloco nisso também. Por isso que mas com o tempo você aprende também. Com o tempo você fala, o dia seguinte é muito importante. Porra, terça-feira foi uma porrada. Aí de repente vem o Cruzeiro, aí não ganha, já facilitou um pouco. Aí vem o dia seguinte, aí um amigo liga, diz que fez o check-in, aí outro diz, eu vou também, o cara, eu vou. Aí daqui a pouco ele tem uma notinha do vídeo, porque isso que você trouxe da rede social é importante, mas para uma grande passada do Bahia, o cara faz a menor ideia se esse vídeo existe. O cara viveu o Bahia, o cara simplesmente viu que o Bahia levou uma porrada do Corinthians, estilou pesadamente, aí esfriou a cabeça hoje, aí de repente o cara, vou domingo, mas o cara não vai domingo por causa desse vídeo. Alguns, beleza, mudou a cabeça de alguns, de muitos talvez. Não vou mensurar. Mas também, mas eu não consigo achar que não tem aquele que não sabe nem que esse vídeo existe. E que simplesmente o cara sabe que o jogo seguinte o cara vai estar lá. Então esse jogo domingo do Bahia, quando a gente fala 89, que é a última participação na Libertadores que o Ravel falou, isso dá 36 anos para 2025. Pô. Sabe quantas vezes o Bahia disputou diretamente uma vaga na Libertadores nesse tempo todo? Alguém faz ideia aqui? Zero. Porque em 90, embora tenha sido semifinal, mas o Brasil tinha 2 vagas e uma vaga já era da Copa do Brasil. Ou seja, ser vice-campeão, o Bahia parou na semifinal de 90. Se ele fosse finalista, não adiantaria de nada. Tem que ser ou campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. E de lá para cá, o Bahia nunca chegou nem em semifinal de competição. Então teve nem aquela questão. E no Campeonato Brasileiro, a última vez que o Bahia ficou entre os 10 foi o 8º lugar em 2001, onde existia, acho que era G3. Acho que eram 4 vagas. Era uma para o campeão, uma para o vice. Não, eram 4 vagas, mas era uma campeão, uma para o vice, uma para o campeão da Copa do Brasil e uma para o campeão da Copa dos Campeões. Eram, naquele momento, 4 vagas. Ou seja, até porque o terceiro lugar em 99 foi o Vitória, que não jogou a Libertadores. Acho que o mais próximo que chegou foi aquele ano ali com o Carpegiani, que a equipe deu uma ideia que ia, mas no final não foi, né? Mas eu não digo chegar perto, não. Eu digo assim, mas eu digo foi assim, hoje o Bahia disputará uma vaga na Libertadores. Nunca aconteceu. Não, desde a participação do Bahia em 1989. Joga uma decisão, né, maestro? Você diz, isso. Né? Porque o Vitória teve. O Vitória jogou a final do Brasileiro, o Brasileiro da Copa do Brasil e perdeu. Se tivesse sido campeão, teria entrado. O Sport perdeu a final da Copa. Agora acabei de falar, perdeu a Copa dos Campeões de 2000. Se tivesse vencido, teria entrado. O Ceará jogou a Copa do Brasil de 94. Se tivesse vencido, teria entrado. O Bahia não teve esse jogo. Então, como é que esse jogo que não existe há quase 40 anos, até domingo vai ser mobilizado? Eu não tenho a menor dúvida que assim. Agora, a impaciência de parte da torcida certamente vai existir, porque a galera tá de saco cheio do time também, que inclusive o torcedor tem que ser respeitado nisso. Se uma multidão de gente tá de saco cheio, porque uma coisa aconteceu. Mas na hora que começar o jogo e que o Bahia estiver disputando algo que não faz parte da realidade dele antes do Grupo City durante quase 40 anos, é para aproveitar, pô. É para aproveitar, mas porque se fosse para escapar, o Bahia só depende dele para escapar. Pega o Atlético Goianiense rebaixado. O Bahia é o 17º, o Atlético Goianiense está rebaixado como está, e se ganhar, escapa.
teria 40 mil na Fonte Nova, porra. Agora pra Libertadores fica, não veio, não sei o que, porra, não. Vai ser no cenário mais difícil, ano passado teve 28 mil. Ó, eu acho que eu não me fiz entender direito. Eu não questionei em nenhum momento a Mas eu nem presença falei da pra você, torcida. eu falo do jeito que você falou da rede social. Do que eu leio também é uma sensação de que, ó, já que como fosse assim, porra, eu não quero ir em oitavo, não. Tá entendendo? Eu não quero ir, é como se fosse assim, porra, eu não quero ir em oitavo, não. E oitavo é uma merda. Parece que tem essa parcela que pensa assim, viu? Ficou meio assim, magoadinha pelo fato do eu não Bahia quero ir em ter oitavo, não. passado Porra, boa parte oitavo, do pô, campeonato tá lá em cima. O fato é que, assim, a torcida do Bahia não precisa que o clube a convoque para ir para o estádio. A média de público está aí para provar isso. A torcida do Bahia está presente em todos os jogos. A fase ruim do Bahia dura muito tempo e o Bahia, só em 2 ocasiões, colocou um público inferior a 30 mil pessoas. E uma delas, choveu, caiu o mundo em Salvador na semana do jogo. O fato é que eu acho que o que mudou, maestro, com o vídeo, com esse dia seguinte que você falou, eu concordo plenamente, é um falando com o outro falando com um, começa a mobilizar, tem sempre aquele mais apaixonado, aquele cara que não analisa número, aquele cara que comemorou como eu o gol de Estevão de falta ontem no jogo contra o Cruzeiro, que ele A importância vai matemática com um daquele gol foi comportamento gigante. diferente para o estádio. Aí eu acho que é aquele cara que mesmo que tenha essa parcela que você falou, que eu acho que vai ter mesmo, aquele mais impaciente, aquele mais negativo, eu acho que ele vai ser engolido por uma multidão de torcedores que enquanto o Bahia tiver matematicamente dependendo ali de administrar um resultado, de fazer um gol, enfim, de estar na frente, eu acho que essa torcida não vai largar. E eu não tinha perspectiva de ter esse comportamento na Fonte Nova no jogo de domingo e passei a ter a partir da movimentação da torcida hoje. Eu acho que o peso da decisão ele é muito grande, sabe? Se esse jogo fosse 2 rodadas atrás, numa pegada de que, se o Bahia vencer, fica muito próximo, poderia ter mais protesto, poderia ter mais essa sensação assim, da equipe não tá bem. Mas o fato de que vai pro jogo, se vencer tá na Libertadores, sabe? Tipo, é uma decisão clara. Se vencer, entrou, faz o torcedor relevar mais, sabe? É que nem a gente tá vendo no chat aqui, torcedor. É até engraçado que Celso comentou aqui no nosso chat interno, né? Igor Santos falando. O time é um lixo, mas não é hora de criticar. Provavelmente Igor pensa isso porque justamente com essa sensação, velho. Isso resume exatamente esse momento, pô. Essa mensagem, ela é o suco do que a gente tá debatendo, pô. É o que o torcedor do Bahia sente em relação ao time, mas ele entende muito bem também a urgência, o que tá em jogo, pô. É isso. Aí, O Igor tá sempre aqui com a gente, viu? Um abraço, meu irmão. Um abraço, Igor. Ele tá puto, com razão, com o time, etc., com a queda de rendimento, mas ele entende, velho, é uma decisão. Se vencer, a gente vai. Então, assim, esquece por 90 minutos. Ganha esse jogo depois, se você quiser xingar o jogador porque foi mais difícil do que deveria. Ou sei lá, porque o Bahia empatou e só foi porque o Cruzeiro não venceu. Velho, aí depois você guarda isso. Mas agora é 90 minutos valendo a vaga. Sabe? Eu acho que isso pesa muito nessa reação do torcedor. E eu acho que a rodada ontem também ajudou bastante o Bahia. Para além do Cruzeiro não ter vencido, que faz com que o Cruzeiro tenha que vencer o Juventude, o Cruzeiro vai enfrentar um Juventude com confiança, né? Um Juventude que teve um crescimento aí nas rodadas finais, venceu o São celebrar Paulo, sua permanência que vai celebrar sua permanência, vai ser uma festa com a torcida, que vai brigar ali para garantir sua Sul-Americana. Então, esse resultado também ajudou, né? Porque não vai ser de forma alguma um jogo fácil para o Cruzeiro, né? Sobreviveu sem o professor Jair Adventure. Foi. E tinha o torcedor do Juventude aqui no chat dizendo que Jair foi a pior coisa que aconteceu no Juventude esse ano. Danos. Aliás, assim, todo mundo tem que agradecer São Paulo, né? São Paulo é o grande realizador dessas alegrias aí que está proporcionando a todo distribuído mundo. Aí, né? Nossa senhora. E ao seu torcedor, e ao torcedor, né? Distribuiu. Eu tomei um Lailô, não sou muito de agradecer não, viu, Minhoca? Tomei um Lailô lá esse ano. Não quero agradecer. Mas Nestor vem aí ano que vem, Ravel. Aí você agradece. Pra eu passar mais raiva, né? Eu vou pegar uma fala lá do pessoal do Falha de Cobertura, né? Que falou assim: daqui a pouco o Rogério você não pode nem mais jogar o Brasileirão, porque ele nunca ganha do time que ele já passou, né? Que aí vai ficar complicado. Aí vai pulando de time em time, depois não vai conseguir bater ninguém. Mas. Fala. É porque eu só aqui no chat aqui, o Jeff, ele traz esse ponto aqui, ó. Tá? Tem vários amigos falando, sétimo eu não aceito. Meu irmão, aí assim. O sarrafo da SAF junto ao Grupo City acabou subindo muito para que os resultados do Bahia
também fossem antecipados. E de repente não está acontecendo dessa forma. Os resultados deverão vir, inclusive essa Libertadores já é um resultado. Tomara que se entenda isso, tá? O Bahia sem SAF não estava Pelo disputando amor isso, não. de Deus. Então, acho que é bom começar a entender que o Bahia, se for para a Libertadores, esse é o primeiro resultado dessa SAF. É o primeiro resultado expressivo futebolístico da SAF, né? Exatamente, é o primeiro resultado expressivo da SAF. Agora, em oitavo, beleza, mas esse oitavo, que nesse ano, nem todo ano vai Libertadores, todo ano vai Libertadores até o sexto, mas por uma situação do campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores estarem acima, o sétimo e o oitavo estão indo. Mas, curiosamente, a última vez que o Bahia ficou entre os 10 primeiros foi em oitavo, em 2001. Meu irmão, a gente está em 2024, são 23 anos. Assim, eu só queria entender um pouco assim. Não disputa Libertadores desde 89. E eu queria entender o desdém de uma campanha que o cara não vê há 23 anos. Assim, a campanha, ela se desenhou melhor, porque o primeiro turno do Bahia foi muito bom e o time definhou no segundo turno. A relação está muito clara. O time termina em sétimo lugar no primeiro turno, e era um sétimo lugar bem próximo ali dos que estavam acima, e o segundo turno é muito arrastado. Então, toda essa queixa existe. Mas, se o clube não alcançar seu resultado, aí pode vir o tsunami de críticas. Mas se ele alcançar o resultado, as críticas vão continuar lá, porque poderia sim ter sido melhor. Você não pode ser acrítico. Você pode, inclusive, ter o discernimento de falar, foi oitavo, mas poderia ter sido mais, até porque investiu para isso. Poderia sim. Mas não dá para dizer que o time não conseguiu um objetivo. Ou que ser oitavo lugar e ir para a Libertadores não é um objetivo. É um objetivo. Até porque, assim, o roteiro pesa, né, maestro? Agora, pesa mais a conquista ou o fracasso, se por acaso vier. Mas o fato é o seguinte, se os últimos 22 campeonatos dessem vaga para a Libertadores para os 10 primeiros times do campeonato, ainda assim o Bahia não tinha ido para a Libertadores. Não teria nenhuma vez. Vamos assim, não existe o G10, mas o G9 existe. O G9 pode existir. O Bahia não teria ido a nenhuma Libertadores, porra. Nesses 23 anos, nenhuma, zero. Não é que tinha G quanto e o Bahia não. Porque isso acontece com o Vitória. O Vitória poderia ter ido em 2003, ficou em quinto lugar. Poderia ter ido em 99, ficou em terceiro. Só para dar um exemplo. Mas no caso do Bahia, de 2000 para cá, não tem. Então, assim, não é que o Bahia deu azar que tal ano existia G8, G7. Não, na verdade, o Bahia não teve essa colocação. Então, enfim, eu sou... Alguns dizem, esse cara nem é Bahia para estar falando isso, não sabe do sentimento. Pô, isso é o sentimento que cada um tem o seu, e imagino que seja algo para ser respeitado. Mas também você não pode ser irracional. Você pode, pelo menos, assim... E uma coisa não impede a outra, né? Tem um ponto que eu queria destacar. Tem um ponto que eu queria destacar que eu acho que é bem importante. E aí, eu acho que vai além do Bahia, assim. Eu acho que tem a ver muito com o futebol. Por exemplo, hoje, se você vê a torcida do Palmeiras, cara, o que falar do Palmeiras das últimas temporadas, né? Assim, é o melhor clube do Brasil, assim, sobrando. Mas eu acho até mais do que o Flamengo. O Flamengo tem altos investimentos, mas é uma bagunça muito maior do que hoje é o Palmeiras. Hoje o torcedor do Palmeiras é muito irritado com Abel, até saiu uma matéria no Trivela que, tipo, tirando o Estevão, esse elenco não merece ser campeão. Assim, só o único que merecia um título de campeão brasileiro hoje seria o Estevão, por exemplo. Isso a gente tá falando do Palmeiras, certo? O torcedor do Fortaleza, nesse momento, ele tá irritado também. Ele tá garantido dos últimos 4 anos de Série A, 3 anos na Libertadores. Aí você pode fazer, como é que o cara tá reclamando de uma coisa? Você tá ali na quinta colocação, podendo ser 4º colocado, e tá reclamando e tal. O flamenguista também, ano passado, não ganhou nada, não ganhou um título sequer. Claro que o patamar do Flamengo sempre obriga a ganhar um título, porque tem um investimento maior. E o do Bahia, eu acho que, nesse exato momento, essa insatisfação, eu acho que tem 2 fatores. Obviamente, tem um contexto de rivalidade. O crescimento do Vitória nesse retorno fez isso incomodar. Pressiona, exatamente. Assim, obviamente não aconteceu essa possibilidade do X. Eu até tinha comentado isso, acho que uns 3 dias atrás, que eu achava que não ia acontecer, até pela tabela do Bahia ser melhor. Mas terminar essa temporada, um torcedor, né, o seu maior rival do outro lado, comemorando, feliz, mesmo que estão abaixo de você, e o seu sentimento não era para estar tão perto assim, sabe? Não era para estar tão próximo assim o Vitória da gente para esse contexto. E, ao mesmo tempo, ainda tem o outro lado de o Fortaleza, sem ter tido um grande investimento, embora chegou um momento ali que os dois, né, o Bahia começou melhor o campeonato, e o Fortaleza abriu uma vantagem até bem considerável, né, do Bahia, assim, e não parecia que ser algo desse tipo. Então, isso fez com que também o contexto
Do Bahia, que aí vou até ampliar mais, tirando do Nordeste. Seja o Bahia, seja o Cruzeiro, essa equipe que não for garantir a vaga, vai ter muita crítica, pô. Muita crítica. E aquele que for, vai ter ainda crítica, mas o cara vai estar celebrando. O Cruzeiro cara, o Cruzeiro, nesse momento, a torcida do Cruzeiro está indignada com o Diniz, pô. A torcida do Vasco tá demitiram o cara lá, o Paiva lá, nessa reta final. O Vasco também era para estar com essa vaga. O próprio Atlético Mineiro também era para estar com essa vaga. Esses quatro, esse quarteto aí, todos deram margem para o Corinthians chegar na última rodada já garantido. E se talvez tivesse mais 2, 3 rodadas, talvez o Vitória chegasse nesse patamar também. A grande questão é porque as 4 equipes, e aí queira ou não, uma delas, ou Cruzeiro ou Bahia, uma delas vai para a Libertadores, mesmo fazendo um segundo turno muito ruim. Então é por isso que eu concordo com o que o Ravel mencionou. No jogo do domingo, o torcedor vai apoiar, sabendo dessa condição. Agora, se não conseguir, se de fato a vaga está na mão do Bahia, todo mundo gostaria de ter o Atlético Goianiense na última rodada dentro de casa do que ter que o Juventude fora de casa no Jacone. Todo mundo queria esse cenário. Agora, se o Bahia, e eu vou até pegar essa condição, é para comemorar, certo? Se o Cruzeiro não ganhar lá do Juventude. Agora, se o Cruzeiro ganhar e você não faz o dever de casa, isso eu acho um absurdo completo. O Bahia Aí é um pode, fiasco retumbante, pô. pipocar para essa Aí é um rodada, fiasco retumbante. mesmo que o Cruzeiro vença o Juventude, certo? Até porque é isso tudo que você falou aí, Minhoca, e o roteiro, né? O contexto do Bahia de ter jogado muita bola em determinado momento do campeonato, em repetir o que foi o campeonato de 2019. O Bahia teve pontuação parecidíssima no primeiro turno, está tendo uma pontuação parecida no segundo, a do segundo turno desse ano é levemente superior, tem a possibilidade de bater seu recorde de pontuação também na história dos pontos corridos, mas o fato é que o torcedor projetou uma expectativa e o roteiro é um pouco cruel com o torcedor, que viu o Bahia jogar muita bola, que viu o Bahia ter sempre boas colocações nesse campeonato e agora chegar perigando aquilo que parecia óbvio. Em determinado momento, uma vaga para Libertadores para o torcedor do Bahia parecia óbvio, que a briga do Bahia parecia ser um G4. E aí agora a gente está falando de uma pré-Libertadores possível porque chegou a 8 vagas. Se fosse, por exemplo, um G6, hoje o Bahia não teria nem chance. E o roteiro que se desenhou durante muito tempo não foi esse. Feita essa observação, aí tem também um pouco daquilo que o maestro falou. A raiva é do momento. 2025, meu amigo, contra o Bulo Bulo não vai ter uma cadeira vazia na Fonte Nova. E eu acho que vale destacar, Ravel, os dias pré serão massa se o Bahia confirmar a vaga dele. E as duas análises, elas não são excludentes, sabe? Eu acho que o torcedor do Bahia, ele pode comemorar e deve comemorar caso venha a vaga da Libertadores, porque vai ser um feito gigantesco, a equipe voltar à Libertadores depois de tanto tempo, e ao mesmo tempo analisar que isso não quer dizer que tá tudo certo, sabe? Porque conseguiu a vaga na Libertadores, então não teve erro, o trabalho de Rogério Ceni tá às mil maravilhas, o elenco funcionou 100% e tudo mais. Ele pode dizer, a gente conseguiu, porque a gente fez um começo de campeonato excelente, a gente abriu uma gordura, mas a reta final aqui deixou claro que precisa ser feito ajuste, precisa contratar, precisa ir atrás de um goleiro, esses erros continuaram acontecendo, não são coisas separadas, sabe? Você pode, na verdade, sim, são coisas separadas, você não precisa para comemorar, considerar que está tudo certo, ou então está tudo errado e não pode nem comemorar a vaga na Libertadores. Tem como tratar cada qual de forma justa ali.